Olá, gente, tudo bom? Bem-vindo ao segundo episódio do Fala Físio. Meu nome é Stephanie Moreira e eu estou aqui com a minha amiga Aline. Oi, Stephanie, tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, tá nervosa hoje? Um pouco menos. Galera, hoje estamos aqui com o João, dançarino, músico e fisioterapeuta esportiva. E aí, galera, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de receber esse convite, de estar aqui com vocês. E bora lá, pronto para as perguntas. Para quem não sabe, né, foi o João que abriu as nossas portas na Foi. faculdade, né? Ele ajudou a gente num trabalho aqui no estúdio e a professora foi dessa sugestão. E tamo aí, né? No segundo Foi episódio. graças ao João. Muito obrigada É por ter isso. vindo, João. Que isso, eu E que aí, agradeço. como que você iniciou essa jornada aí de fisioterapia? Me conte um pouquinho. Então, assim que eu saí do ensino médio, eu tinha ali... Não tinha nada em mente, né? Um curso em mente. Era algo que meus pais me cobravam muito, principalmente ali minha mãe. E não era um grande sonho, nunca tive o sonho de ser fisioterapeuta. Uhum. Mas assim, quando eu terminei, que aí eu falei, pô, preciso escolher uma faculdade, o que eu vou fazer. A fisioterapia era algo que já me chamava a atenção, porque como você falou, eu danço desde muito pequeno, ali dos 8 anos. E eu tinha problema no tornozelo, sempre tive. Uhum. Então eu tinha que ficar me cuidando e tinha um amigo meu que me ajudava muito nesse período, que ele era fisioterapeuta do meu grupo. E aí já era algo que me despertava, estudo do movimento e, né, sempre pratiquei esporte desde pequeno, joguei bola desde pequeno, dança, sempre esteve atrelada ali à minha vida. E aí quando eu fui decidir, a única certeza que eu tive era eu quero trabalhar com esporte, quero trabalhar no meio esportivo. E aí a físio, no final ali, entre as opções que eu tive, a físio foi a que mais me chamou a atenção, que mais me encantou. Pesquisei bastante, não foi um processo tão fácil também chegar a isso, mas aí decidi a fisioterapia e assim, no primeiro semestre eu já tive a certeza de que era isso que eu queria pra minha vida. Então eu não Entendi. entrei sendo um sonho com essa Aham. certeza, mas logo de cara assim, no primeiro semestre eu já Viu que entendi era que pra realmente você. era aquilo. Ô, João, e você sempre fez na Católica ou você iniciou em outra? Sempre fiz na Católica. Eu Entendi. tinha feito um passeio na época da escola Uhum. pra Católica, a gente foi em algumas universidades. Sim. E aí eu lembro que a gente passou pela Católica, foi na área da fisioterapia e, pô, me chamou muito a atenção. Uhum. E aí eu tinha decidido que eu fiquei na cabeça, pô, se eu fizer fisioterapia, eu quero que seja aqui, na Católica. E aí acabou que deu certo, consegui entrar lá. O período que você fazia era matutino. Matutina, na minha época não tinha. Não tinha noturno, né? E qual foi a sua maior dificuldade durante a formação que você teve? Cara, acho que a minha maior dificuldade foi conciliar tudo. Você trabalhava? Trabalhava. Eu trabalhava, assim, eu sou músico também, né? Aham. Então eu tocava, e aí depois do sexto semestre ali mais ou menos comecei a estagiar. E aí, essa questão de estagiar tudo, de conciliar tudo, né? Estágio, faculdade, e aí depois no estágio da faculdade, e assim, outros trabalhos externos. Eu acho que essa questão de conseguir manter tudo ali junto foi o mais difícil pra mim. Teve algum momento que você pensou assim, vou ter que focar na físio, largar a dança, a música de uma vez? Ou você sempre conseguiu conciliar com a físio? Então, esse era um grande desafio pra mim. Até hoje, né? Exatamente, consegui conciliar tudo. Mas assim, houve períodos que eu tive que me abdicar de certas coisas. Então, teve períodos que eu entendi que não dava pra eu dar um foco tão grande nisso e preciso focar nisso. Então, eu meio que ia tentando conciliar as coisas da maneira que dava. Então, eu dei uma diminuída na dança desde a pandemia, assim, mais ou menos. Que aí eu saí dos grupos que eu participava, fiquei em um grupo só. E aí foi mais fácil ali. Era difícil porque era algo que eu amava muito, que eu amo muito, né? Então, não dar o mesmo foco foi difícil, mas eu entendia que era um período, era um processo. E aí eu toco numa orquestra sinfônica também, então tinha, às vezes, concerto e aí Eu fisioterapia, durmo, eu como. muita Já coisa. assistiu estudo. nesses concertos aí, hein? Olha aí, ó, viu? Já vi, já, do projeto, né? Exatamente, arte jovem. Mas E lá aí- você é aluno? É, né? Sou aluno. Entendi. E aí, acho que era mais isso. Certos momentos eu tinha que priorizar
alguma coisa em específico. Não tive que largar, mas abrir mão de um tempo por um período também. E sobre os estágios, você fez o estágio obrigatório da faculdade na clínica da Católica e fez no HFA também? Fiz também. E o que você achou desses estágios fora da Católica? Fora da Católica, no caso, mais os estágios da Católica, só que externos, né? Isso. Cara, então, não era a área que eu mais gostava. Começa daí, né? Mas, assim, era principalmente o de UTI, foi algo que ao longo da faculdade, principalmente pela professora Verusca, Famosa Verusca. Já ela tá aqui com a gente. Aí, ó, sensacional ela. Ela foi uma pessoa que me fez despertar muito o interesse de ter uma experiência na UTI. Eu tinha total certeza que não era o que eu queria. Sim. Mas eu queria viver aquela experiência. E assim, foi bom entender como funciona, ter a experiência ali com os pacientes. Cara, é uma realidade muito diferente com a que eu lido hoje, por exemplo. Da mesma forma, lá dos velhinhos também. Sim. Que foi outro desafio, por se tratar de áreas, né, mais distintas do meu interesse, da minha área de pesquisa, assim. Mas eu acho que quando você é estudante, você tem que absorver o máximo que dá dessas coisas, tem que meter as caras mesmo, tem que experimentar, até porque tá no processo de vivenciar. Então, às vezes, você tem certeza de que você quer uma coisa, quando você vai realmente lidar com aquilo ali, você vê que não é bem a forma que você pensava. Então, você tem que viver, tem que experienciar essas coisas. E foi bom, assim, pra mim. Foi um período de aprendizado muito bom. No final foi mais difícil, porque já tava ali no momento de TCC, e aí é cansativo, deslocamento, todas essas questões. Mas foi um momento de aprendizado, assim. E depois que você se formou, em questão da pós, né, em esportiva, como que foi, assim? Foi muito desafiante? Às vezes, como já era uma área que você já queria muito, né? Mas o que foi, assim, muito marcante, assim, na pós? Cara, então, a minha ideia era iniciar logo assim de cara, quando eu terminei. Só que surgiu a oportunidade de fazer alguns outros cursos dentro da área. E aí eu optei por fazer mais esses cursos, porque tem que ter um investimento financeiro que é significativo assim também. Sim. E aí eu fiquei mais fazendo curso, e aí logo no semestre seguinte eu consegui entrar na pós. Eu pesquisei bastante, porque eu não queria que fosse apenas uma pós para entrar no meu currículo, que eu tivesse no meu currículo e não agregasse, assim, de fato, no conhecimento. Então, a que eu achei é lá em São Paulo, a que eu faço, a 7. E eu acho excepcional, assim. É um lugar onde eu aprendo muito. São 2 vezes por semana, ou uma vez no mês, o final de semana inteiro. E assim, a gente tem contato, tem aulas com médico, nutricionista, educador físico, não só fisioterapeutas. E isso faz abrir um leque, assim, é bem interessante. E assim, agrega muito pra mim. Todo final de semana que tem as aulas, assim, que eu tive, é um conhecimento muito vasto, professores muito bons, assim. Então, com certeza é algo que agrega muito, assim, pra mim. Entendi. Você estava no 6º semestre quando você iniciou esse estágio? Eu acho que sim, não tenho total certeza. Mas já era não, no PH Físio, onde Isso, você tá? Aí você já continuou exatamente. aí. Que legal. Lá na minha casinha, Instituto PH Físio. Agora você é o blogueiro de lá, né? Tava te acompanhando, ficou vendo lá. E a homenagem que fizeram pra ele. Você viu? Legal. Foi complicado, né? Chorando Coração pra eu aprovar doendo. aquele vídeo. Chorando Até porque, pra quem não sabe, João tá saindo do Brasil aí. Exatamente. Conta um pouquinho dessa experiência. Quase como que a gente não consegue trazer ele, Quase. né? Foi no O finalzinho, famoso. uns 45 do segundo. Então, como você falou, eu iniciei ali no Instituto PH Físio, estagiando. E aí, no final ali, eu tive a conversa com o PH, meu parceiro, que era, né, o chefe ali. E aí, ele já tinha me falado que queria continuar, dar sequência, né, de profissional. Fui efetivado e continuei lá. E aí, virei coordenador de lá, enfim, todo esse processo. E aí, quando foi agora recente, eu tive uma proposta para ir lá para fora, lá pro Kuwait, na Arábia, através de um grande amigo meu, João Vitor. E aí me fizeram a proposta, participei de um processo seletivo ali e fui selecionado. E agora muito em breve estarei
de malas prontas para ir para lá. É muito interessante saber disso, porque assim, eu estudo, né, a fisioterapia, vejo que tem muitos profissionais que formam, não seguem, não faz uma pós. Parece assim também que fez por fazer a faculdade. E é muito interessante saber porque assim, tem muita gente que quer ir para fora, né, do Que acha que Brasil não e é acha que não dá, possível, que é é. impossível, que não dá para ser na área que você estudou, tem que fazer um outro. Até porque Mas a é muito fisioterapia tem muita coisa pra fazer, gente. Então, se tiver oportunidade e correr atrás, dá Só pra tem ir que ter várias... coragem, né? Porque pra sair assim, largar tudo. Tem que ter coragem. É bem Uhum. desafiador, assim, mas é o que vocês falaram. Tem oportunidade, sim. Acho que é muito do correr atrás, de... Assim, não é simples, não é fácil. Uhum. Tem que roer muito osso, assim. Mas é aquilo, se você corre atrás, E o vai em diferencial, busca... né? Você ter o diferencial é o que vai chamar a atenção para aquele clube te chamar, né? Exatamente. Eu acho que assim, é exatamente isso. Você tem que mostrar o diferencial, e aí eu acho que parte muito de busca e cursos, pós-graduação. Eu acho que assim, a gente tem muito material hoje em dia aí para se especializar. Tem muito curso que é muito bom, assim. É óbvio que, como eu falei lá no início, exige um investimento financeiro, Sim. que é alto por muitas vezes. Então, tem vários cursos que são excelentes, assim, e que por vezes você vai falar, pô, agora eu não consigo fazer esse, Aham. mas agora eu consigo fazer esse aqui. Então, eu acho que são coisas que nós precisamos ver como investimento. É investimento. É caro, é Aham. difícil, às vezes você vai, pô, dependendo da realidade, vai se apertar um pouco ali, mas é algo que você vai plantar agora para colher, assim, no futuro. Sim. Então, eu acho que são coisas que tornam você um profissional diferente, fazer bons cursos. Então, é como eu falei, não adianta ir no que vai, pô, vou ter ali no currículo. Eu acho que é ir no que realmente vai agregar para você. Então, eu acho que tiveram vários desses cursos que eu fiz que mudou muito minha prática clínica ali, minha visão como profissional. E que foi essencial para eu ter hoje meu atendimento, a forma que é, enfim. Sim. Ô, João, e você usa alguma tecnologia dentro dos seus atendimentos? Então, no meu atendimento, assim, particular, por exemplo, eu faço um teleatendimento. Sim. Agora, indo para a Arábia, provavelmente Vai também ter vou bastante. trabalhar mais Aham. com isso. Mas, assim, eu uso esse atendimento online, eu faço uma mentoria particular com atletas de futebol. Aham. E aí eu utilizo isso. Fora isso, acho que só a parte de eletroterapia ali. Isso, era essa parte que eu queria chegar. E você vê muito resultado? Porque muitas pessoas, a gente até falou isso aqui com o Rainan, fica tratando isso como choquinho, como, ai, não tá funcionando. Eu queria que você falasse um pouco sobre como seus clientes, seus pacientes acham disso, sobre os resultados. Não, eu acho importante, sim. É algo até que eu falo com as minhas atletas ali, que eu atendo, faço essa mentoria, que é o que eu acabei de falar aqui, é um investimento. Aham. Então, por exemplo, elas ali trabalham com o corpo delas, é o material de Sim. trabalho delas. Então, ter equipamentos de recovery para elas, Aham. pô, é essencial, assim, porque treino dia após dia e jogo, e aí tem viagem longa, e aí eu sempre falo com elas, tem que ter esses materiais de investimento. Então, pô, às vezes compra ali o Aham. equipamento, eu ajudo elas, Sim. explicando como é que elas conseguem utilizar, e aí leva pra viagem quando chega, faz ali o recovery do jeito que dá. É Aham. óbvio que há materiais, enfim, tem bastante coisas questionáveis, mas eu também acho que tem muita coisa que dá pra gente, que agrega muito, que é muito importante, que ajuda na recuperação delas da maneira que dá. Então, por exemplo, elas vão viajar com o clube, eu não consigo estar lá, óbvio que tem o staff, eu fiz do clube, só que também tem que entender que são muitas atletas, então se tem Sim. uma atleta que tem um equipamento próprio, um material próprio, já vai fazer a diferença também pro clube. E aí, às vezes, é óbvio que a liberação é muito importante, enfim, tem várias técnicas ali que é bom estar em contato físico e o paciente, mas também tem coisas que elas conseguem fazer que vai ajudar, uma bota de recuperação ali, pneumática, um globus, enfim, alguns equipamentos que eu sempre indico para elas
E, assim, elas também conseguem ver isso Aham. hoje como investimento e ver o quanto faz diferença. Dessas suas atletas aí, tem algum caso, alguma história assim que você vai sempre lembrar que aconteceu, que você chegou e atendeu? Um resultado. É. Cara, tem várias histórias que são muito legais, assim. Falando mais da parte particular, assim, né? Porque, assim, na clínica também, lá no Instituto PH Físico, pô, diariamente eu lidava com muitas coisas, assim, que foram muito importantes, assim, pro meu crescimento profissional, que foi muito marcante. Então, eu tive acompanhando algumas atletas. Dessa parte individual, assim, eu posso citar aqui a Ju Oliveira, que é atleta do Real Brasília, saiu agora, tá de clube novo. Em breve vai ser falado aí pra todo mundo. Mas, assim, a Você Ju... já tá dando um spoiler. então, mas Nem não perguntou vou se revelar. podia, hein? Não vou revelar. A Ju, a gente fez um trabalho, assim, durante a temporada que foi muito bom, assim. Ela me procurou com a ideia de desenvolver a performance mesmo, de melhorar, não estava lesionada com nada, ela só queria aumentar o nível de performance, se manter bem durante a temporada. E, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho que foi muito legal, muito gratificante, assim, pra mim. Ela terminou a temporada como artilheira do time, foi campeã candanga, artilheira do candangão. E, assim, ela de estar muito satisfeita com o trabalho que foi feito, com o nível de desempenho que ela estava tendo durante os jogos. Óbvio que foi só por causa de mim? Claro que não. Tem todo, né, Tem o todo clube, um o treinamento, time o aí. staff do clube. Então, tem várias coisas que envolvem, mas, assim, você sabe que você conseguiu agregar, participar ali daquele trabalho. A Andressa também, atleta também do Real, ela vinha de... A Andressa tem 4 cirurgias de LCA, se eu não me engano. E aí ela tava praticamente 2 anos sem jogar. E aí meio que tava nessa, aí voltou mais ou menos. Desanimada e aí também, né? então, e aí foi antes da hora, aí depois machucou de novo, e aí meio que tava nessa. Eu comecei o trabalho dela ainda enquanto eu estava no Real, e aí eu saí de lá, e ela me procurou também para fazer um trabalho particular, falando disso, falou, João, eu preciso de você pra eu conseguir voltar bem, porque ela não tinha jogado ainda, então eu sei que eu preciso fazer um trabalho a mais, preciso correr dobrado, fazer a mais para eu conseguir voltar pro meu nível de desempenho. E aí foi outro trabalho que deu muito certo, assim. A desse também evoluiu muito durante a temporada, a gente ficou muito satisfeito com os resultados que foi obtido. É gratificante, né, ver. É demais. É muito, assim. E aí, pô, ver ela lá no jogo, bem, correndo pra caramba e, tipo, conseguindo voltar ao seu nível de desempenho. E ela é uma pessoa que é muito grata, assim, ela sempre fala muito o quão fez diferença, assim, na vida dela. Então, tem esses casos que eu posso citar, e mais muitos, assim, na clínica, que nem eu falei, Sim. que dá pra eu citar aqui. Tá. Você teve alguma insegurança quando você terminou a faculdade? Cara, eu acho que, assim, sempre tem, né, alguns pontos que, pô, você não fica 100%. Eu acho que, assim, a faculdade, ela te dá uma base, né? Mas ela não te prepara completamente, assim. Eu acho que você parte muito de você. Você tem Sim. que ir atrás, tem que buscar de outras fontes, assim. Mas o Instituto PH Físico, que foi onde eu estagiei, lá foi uma grande faculdade para mim. Então, lá me deu uma base muito bom, um suporte, ver os outros profissionais atendendo ali, me fez crescer muito, me fez evoluir, eu aprendi muito ali. Então, eu acho que lá me ajudou muito a me tornar um profissional preparado. Então, assim, tinha as inseguranças, mas eu acho que por ter todo esse por trás, preparo assim, aí. esse suporte me ajudou muito a ser mais assertivo e a buscar mais, assim, essa segurança, conseguir Olha, trabalhar daqui a melhor. pouco vamos fazer o estágio lá, viu? Daqui Alô, daqui PH uns semestres. Pode ir, que é garantia. E durante a sua jornada aí com as atletas, quais que você já trabalhou? Os clubes. Eu já vi também que tem umas, assim, bem favoritas, né? Lá no Instagram, né? Que vocês, bem amorosos. Muito carinho. Muito carinho. Então, assim, de clube eu passei pelo Real Brasília, como eu falei, como estagiário ainda também. Então, eu estagiava no Instituto PH Físio e no Real. E aí, depois fui efetivado nos dois. Fiquei uma temporada lá que foi bem legal, assim, também. Foi uma temporada bem vitoriosa pro clube. A gente foi
campeão candango do masculino, e sendo que foi a primeira vez que o time masculino profissional tinha chegado na final, a gente foi campeão. Foi campeão candango feminino, campeão do Sub-15, então foi uma temporada bem legal, vitoriosa, assim, pro clube. Foi muito bom, assim, pra mim também, em questão de aprendizado. E, assim, com atleta, pô, lá, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com várias. Hoje, por exemplo, saiu a convocação agora da Seleção Feminina de Futebol. A Vika Albuquerque e a Gabi Portilho, já trabalhei com as duas, são pacientes lá do Instituto PH Físio. Já outros atletas de outras modalidades também, então tem a Vida Aurora, que é do 100 metros rasos aí também, atleta da Seleção Brasileira. A Bianca Reis, que foi medalha de bronze agora no Mundial de Judô Sub-20 também. É um atleta que já trabalhei junto. O homem é o homem, é tudo. Mas você tem quantos anos mesmo, hein, João? Fazendo isso tudo. Socorro. Eu tenho 23 anos. 23 aninhos. Ixi, Aline, a gente tá lá na frente. Mas vai dar tempo. Não, com certeza. Eu acho que não tem muito esse parâmetro de idade, né? Eu acho que tudo é uma questão de correr atrás e, enfim, independente de idade, quem se acha velho ou quem se acha novo, eu acho que é só... Mas essa questão mesmo do quanto você busca, eu acho que essa é a parte mais essencial. E eu lembro que até quando a gente... Da outra vez, né, que foi... Que foi o vídeo? Isso, no vídeo. Foi o trabalho. Exatamente. Eu lembro que eu até falei essa questão dos cursos, porque... No início, assim, da graduação, eu lembro que os professores falavam muito, o professor Thiago Bezerra, que hoje não é mais lá da Católica, mas é um grande profissional também, ele falava muito de... Quando vocês terminarem a graduação, vai estar todo mundo no mesmo ali. Ninguém tem experiência. No máximo, vocês vão ter estágio. Sim. Então, o que vai tornar diferencial? Os cursos que vocês têm, porque vai ser a experiência que tem, além do estágio, óbvio. Então, isso foi algo que eu absorvi ali logo no início, então eu fiquei com isso na mente. Eu preciso ir atrás enquanto eu ainda estou na graduação, preciso fazer curso, preciso correr atrás. E aí foi algo que foi muito bom para mim, porque eu fiz alguns cursos que foram muito importantes, assim, para mim, e eu acho que é exatamente isso que é o mais importante, assim, de conselho que eu acho que eu posso dar. Corra atrás. Exatamente. Identifique, assim, a área que você quer, porque eu acho que é o mais importante a gente depositar nossa energia no que a gente quer. Porque, como vocês falaram aí, a físio é muito vasta, muito. Então, tem muitas áreas. E é óbvio que enquanto a gente é estudante, a gente precisa conhecer, mas ali, você vai entendendo conforme vai afunilando, quando vai chegando ali no final, você vai entendendo o que é mais... o que você se identifica mais, o que te gera mais prazer ali trabalhando. Então, eu acho que... Ô, João, eu quero até te fazer uma pergunta, assim, você já formado, já atuando, e a gente como estudante, eu não sei se você viu que saiu agora, que o fisioterapeuta pode, aplicar medicamentos, né? Não sei se você viu. Você acha o que disso? Você acha que vale a pena? Você acha que dá certo? Porque a gente não tem farmacologia, né? É optativa. Na minha época tinha online, eu acho. Agora não, a gente tá como optativa. Optativa agora. E aí você, que tem os seus pacientes, seria uma boa? Cara, então, é meio polêmico isso É aí. bem polêmico. Cuidado, viu, João? Cuidado. Eu acho que, assim, tudo vai Pra área que vai, talvez. também, e se você é capacitado para aquilo. Eu acho que tem muito disso. Então, eu acho que para você aplicar, você tem que ser capacitado para aquilo. Você tem que entender o que você tá fazendo, além de, não é simplesmente músculo, veia e... Isso, enfim. E choque. E massagem. Então. Socorro. Então, eu acho que, assim, se você já tem agora, né, esse respaldo, então pode, eu acho que vai do profissional. Eu sou preparado para fazer isso aqui, há necessidade, e eu tenho um preparo para isso, já que existe o respaldo. Ou talvez seria interessante colocarem dentro da grade mesmo a matéria, né? Não Aí como é bem optativa. importante. Porque como tá que todos podem, teria que ter esse estudo aí mais É bem aprofundado. importante, porque aí precisa ter o mínimo preparo para poder fazer esse tipo de coisa. Então, hoje, você, se fosse no caso, você acha que teria que estudar? Eu acho pra que precisa pegar um preparo a mais, assim, pra Sim. sentir... É o que você falou, de
sentir uma segurança, sentir mais capacitado para realizar aquilo. E Aham. como você falou aí sobre os cursos, eu também acho muito importante, porque o que que acontece? Às vezes a gente termina a faculdade, você já entrou já com um foco naquilo, mas você ainda deu uma... Foi na ideia da Verusca, né? Mas assim, às vezes no decorrer a gente nem sabe muito o que a gente quer. Então o curso, por mais que às vezes você tenha que pagar, fazer um cursinho ali, dá pra você ter uma experiência. Às vezes era uma área que você não gostava, mas você começa a gostar, né? Não esperar também pra quando terminar, porque quando você terminar a faculdade, você sai desesperado, querendo trabalhar, quer dinheiro, Exatamente. quer fazer E tudo de muita uma vez. gente não dá oportunidade porque tá recém-formado. Sim, Então, é se a isso. gente procurar esse respaldo antes de, É. eu vou atrás disso, é uma coisa que me interessa. É isso. Eu acho que isso faz muita diferença, assim. Correr atrás enquanto estudante. E aí eu até... É algo que eu falo assim, pô, quando é estagiário, se tiver a oportunidade de ir de graça, se tem condições pra isso, Aham. vai de graça. Vai pela experiência, porque a experiência, essa bagagem é o mais importante. De ter a experiência, pô, eu já vivenciei isso aqui, eu já fiz isso aqui. Por isso que eu acho que é muito importante você se identificar com alguma área e buscar essa área. Uhum. Então, tipo assim, pô, eu nunca fiz nada na área de UTI porque era algo que eu não iria trabalhar. Uhum. Assim, óbvio que talvez a gente nunca sabe o que vai acontecer. Aham. Possa ser que um dia eu precise ou vá Uhum. trabalhar com isso. Mas assim, eu tinha bem o que eu queria e eu sempre busquei bem direcionado pro que eu queria. Então, isso foi importante pra mim. É o que eu falei. Enquanto tá ali na faculdade, você que precisa aproveitar. conhecer as áreas, precisa usufruir do máximo que tem Uhum. ali de conhecimento para você entender das outras áreas e dessas experiências. Mas assim, a partir do momento que você vai tendo ideia, pô, eu quero mais isso aqui, eu quero a área desportiva. Tem vários cursos aí, tem, por exemplo, sei lá, eu sei que num futebol, por exemplo, quero trabalhar com futebol. Eu sei que uma das lesões que é mais predominantes, assim, é mais complexa, é a do LCA. Uhum. Então, eu acho, por exemplo, que um profissional de fisioterapia esportiva precisa ser capacitado para atender, para reabilitar um pós-operatório de LCA. Uhum. Então, que não é simples, não é, pô, sair da faculdade sabendo, dificilmente você sai. Então, você precisa buscar meios... Durante a graduação, né? Exatamente, que te capacite para isso. E, assim, várias outras coisas. Joelho, sei lá, no vôlei que tem muito entorse de tornozelo. Então, eu preciso saber e ser respaldado para isso. Vou mostrar pra ele meu pé como é que tava essa semana. Coisa mais linda. Aí, ó, tá vendo? Então, eu acho que é muito disso, assim. Não só o fato de você saber, mas é o fato de você dominar aquilo. Uhum. Eu acho que esse é o mais importante. Então, João, o que você gostaria de deixar como mensagem, né? Pra quem tá estudando físio, pra quem talvez já seja da área da esportiva. Pra quem tá ficando no Brasil. E quer ir pra fora, né? Vai que... Então, Galera, então eu acho que o que eu posso falar eu acho que assim, a físio é uma área muito apaixonante, assim. Eu sou meio suspeito, assim, pra falar, mas é algo muito gratificante. Acho que é o que a gente conversou ali. Falando assim, bem da minha área, pô, ver ali um atleta que tava em condições, assim, difícil, passar por, sei lá, pior parte de uma carreira é ter uma lesão séria. Então, você vê um atleta ali em condições ruins, né, mentalmente, fisicamente, e aí ter todo esse processo, ver ele voltar ali a fazer o que ele ama, e você ajudar nesse processo de realização dele, de ver as pessoas realizando os seus sonhos, assim, né? E você tá, de certa forma, envolvido naquilo, é algo que pra mim é inexplicável, assim, é uma gratidão que é um sentimento que pouco me gera com outras coisas, assim, que eu não consigo ter com outras coisas. Então, eu acho que, assim, é uma área muito apaixonante. A fisioterapia é uma área que é muito gratificante o nosso trabalho. A gente recebe muito carinho, assim, dos pacientes de perto, porque a gente participa de forma muito ativa. Então, você tá cuidando da dor de uma pessoa, que é algo que é muito sério. Então, a pessoa, a partir daquele momento que você ajuda ela naquilo, o tanto de gratidão que ela vai ter a você é muito, assim, é um sentimento ó o João muito... fazendo eu querer ir pra outra área já. Não, isso, mas Ô, isso... Verusca. Corre Verusca aqui. vai brigar comigo. É. Mas, assim, isso não falando só da fisioterapia desportiva, eu acho que, pô... Toda a área de reabilitação, Exatamente, no né? hospital, então,
quando vocês tiveram o estágio no hospital. Você vê o quão mais dependente ainda é aquelas pessoas ali de você. Que, assim, só o fato de você levantar ela da cama, por vezes, já é algo que vai mudar muito, assim, o dia dela. Eu tive um pequeno momento, assim, de sentir isso. Eu fui para uma palestra sobre câncer precoce em adolescentes e crianças no Hospital da Criança. Gente, aquilo ali, você descobrir que a criança tá com câncer antes de desenvolver totalmente, e o depoimento das mães falando, nossa, foi tão bom. Vai chorar não, já hein? cheguei lá chorando, eu choro, viu? Então, assim, eu tive um pouco de perto, assim, sem estar formada, sobre isso. É muito gratificante mesmo. É muito. E é o que eu falei, assim, em todas as áreas. Então, eu acho que é muito isso. A gente trabalha com sonho de pessoas, trabalha, assim, com a dor das pessoas. Então, eu acho que o quanto a gente puder se entregar para isso, de buscar, de ser o mais capacitado possível, porque é algo muito sério, assim, né? Que tá em nossas mãos. Por muitas vezes é uma reabilitação que é muito delicada, é o sonho da pessoa de voltar a fazer tal coisa. O trabalho dessa pessoa. O trabalho dela. Então, assim, eu acho que é algo que, ao mesmo tempo que é muito gratificante, é uma responsabilidade muito grande. Então, acho que é se entregar ao máximo, é buscar ao máximo, aprender. É o que a gente falou durante toda a conversa aqui, de se especializar ao máximo que conseguir. Dedicação. Exatamente, se entregar e ter autonomia no que você faz. Eu acho que esse é o mais importante, é o que eu falei aqui. Não é só sobre saber, mas é sobre você ter autonomia naquilo, ser capacitado realmente, ter domínio em tudo que você está fazendo. Gente, é isso. João, muito obrigada. Espero que quando você voltar aqui no Brasil, vem aqui pra você contar a sua experiência de como foi vamos lá, fazer viu? essa parte 2. Uma Por boa favor. viagem pra você, né? Se a gente quiser Todo ir pra lá sucesso também, do qualquer coisa, mundo. vai mandar mensagem. Alô, João. Pode mandar. E dança Muito lá, obrigado, viu? gente. E toca lá também. Pode deixar. Eu me aposentei das batalhas de dança, mas a dança é algo que eu também não consigo tirar da minha no seu vida. coração. Tá aqui. Mas muito obrigado Obrigada. vocês Por pelo nada. convite. Espero que todos tenham gostado aí do papo. Gente, é isso. Muito obrigada. Compartilha o nosso vídeo, curte aí, manda pros físios de plantão. Segue a gente no canal E no Instagram. também. É isso. Tchau, tchau. Tchau.